Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma palavra rápida para vocês, mas é uma palavra muito profunda. Meus irmãos, nós fazemos muitas escolhas erradas e nós acabamos, querendo ou não, e eu peço que você tenha maturidade para entender isso, nos tornando verdadeiras pedras pesadas nas costas das pessoas que estão ao nosso redor. Nós fazemos escolhas erradas, as nossas escolhas nos levam ao erro e nós sofremos, não conseguimos progredir em nossa vida, não conseguimos conquistar os nossos sonhos, não conseguimos conquistar os nossos objetivos e nós vamos nos tornando pessoas pesadas e amarguradas cada vez mais com aquele sentimento de frustração dentro da gente. E a gente vai descarregando isso na nossa família, nos nossos colegas, nas pessoas na rua, no trabalho, na faculdade, seja onde for. A gente vive uma vida descarregando as frustrações que a gente acumulou dentro da gente, na nossa vida, com as nossas próprias escolhas. E isso é muito triste, porque nós somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. A palavra de Deus ensina que nós temos que ter fé, porque sem Jesus Cristo não podemos fazer nada. Em João 15,5 está escrito isso, na parábola da videira verdadeira. Nós temos que ler a Bíblia, praticar a palavra de Deus, nós temos que ter compromisso com Deus Santo. Nós temos que entender que existe uma força suprema. Eu não consigo entender como pode, quando a gente fala do diabo, as pessoas têm medo, mas quando a gente fala de Deus, as pessoas não têm medo. E a palavra de Deus fala exatamente o contrário. A palavra de Deus fala que nós não temos que ter medo daquele que tem poder para matar o corpo, mas nós temos que ter medo daquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, quando a gente fala do diabo, as pessoas ficam desconfortáveis. Mas quando nós falamos de Deus, as pessoas se sentem confortáveis. Sabe o problema? O problema disso é o seguinte: as pessoas se acostumam com esse Deus que é ensinado no mundo. E eu não posso culpar vocês, queridos, porque a graça que me foi dada pelo Espírito Santo de Deus me faz enxergar coisas que são mágicas, são coisas inimagináveis. É uma fé absurda, são coisas sobrenaturais acontecendo na minha vida. E eu não posso pregar para você que você tem que ter uma fé grande, porque Jesus disse que a nossa fé é pequena. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Então eu estou batalhando para que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda. E tem muita gente aqui que vive uma vida profana e acha que tem fé. Eu estou há quase 8, 9 anos pregando o Evangelho praticamente todos os dias, trabalhando para Deus, me santificando. E veja bem, eu estou afirmando para você que eu não tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um homem que vive para Deus, um homem que se preocupa com Deus, que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, está afirmando para vocês que não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. E tem muita gente aqui que pensa que tem a fé do tamanho do mundo. Então veja como o homem de Deus, ele é humilde e ele reconhece que o poder que Deus confere a ele é pequeno, por maior que seja aos olhos do mundo. Mas o mundo não. Aquele que está no mundo, caminhando no pecado, ele é incapaz de reconhecer que ele não tem um fio de cabelo de fé. E por isso ele vai se afunilando, vai se enforcando com as próprias escolhas. E essa pessoa amargurada, geralmente, é uma pessoa que se entrega à religião. Aquele indivíduo que não obedece a Deus, ele sempre vai encontrar uma religião que se adapte ao seu modo pecaminoso de viver. Porque as Escrituras Sagradas ensinam: seja um santo como o santo é aquele que vos chamou. E pela fé, querido, eu não estou pregando a Bíblia isoladamente, eu estou pregando a fé para você. Pela fé eu te garanto, em nome de Jesus, Deus, ele me exige que eu seja santo. Ele exige que eu diga não ao pecado. Ele exige que eu lute pela justiça. Ele exige que eu não tenha medo. Ele exige que eu seja verdadeiro. Ele exige que eu não engane as pessoas. Ele exige que eu seja o melhor servo. Ele exige que eu seja o melhor aluno. Ele exige que eu seja o melhor no meu trabalho. Ele exige que eu seja o melhor filho. Deus me exige demais. Ele exige demais daqueles que ele crê. Deus, ele acredita em você. Hoje você está ouvindo essa pregação, de repente você pode estar sendo fonte do problema na sua família. Hoje você pode estar ouvindo essa pregação e estar achando que você é o certo, porque você está numa igreja que todo mundo está errado, que todo mundo tinha que olhar para o seu modo de viver. Querido, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, ele nos permite viver a verdade e ele vai moldando a nossa vida, mostrando para a gente que às vezes temos que ter paciência com os nossos pais.
mostrando que nós temos que servir aos nossos pais, ajudar os nossos pais. Nós não temos que cobrar os nossos pais, nós temos que cobrar a gente. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, querido, querida, corra atrás. Será que é tão fácil assim você comprar um carro novo, uma casa nova, um iPhone? Eu não sei o que você quer, mas você culpar o seu pai e a sua mãe porque eles não têm dinheiro para te dar isso ou aquilo, é a mesma coisa que você dizer o seguinte: eu sou um medíocre, eu sou um lixo porque eu dependo do meu pai e da minha mãe. A função do meu pai e da minha mãe, querido, não é me dar carro, não é me dar casa, não é me dar roupa, não. A função do meu pai e da minha mãe, eu acredito que seja a função de todo pai e toda mãe, é dar uma casa, um teto e amor. Querido, se você tem uma casa, se você tem comida na sua mesa e tem a atenção dos seus pais, você tem tudo aquilo que o melhor dos pais pode dar a você. Não adianta você ter uma casa gigante, não adianta você ter carros maravilhosos se o seu pai não te dá atenção, se o seu pai não tem tempo para você, se você não se diverte na presença do seu pai e da sua mãe. Então você tem que parar de ser pesado na sua casa. As coisas estão difíceis e você torna as coisas mais difíceis. Se você lesse a Bíblia, se arrependesse dos seus pecados e verdadeiramente buscasse o mundo espiritual para entender que existe uma barreira negativa que está afastando você de todas as pessoas ao seu redor. E essa barreira negativa está dizendo para você, você é o certo. Querido, o diabo sempre vai dizer para você o seguinte: você está certo. Por isso que todo mundo tem razão. Já reparou isso? Todo mundo tem razão nas escolhas que faz. Todo mundo pensa que tem razão, todo mundo pensa que é dono da verdade. E por isso as coisas acontecem. Por isso os problemas acontecem. As pessoas estão sendo dominadas pelo orgulho. As pessoas estão acreditando que elas têm a razão, quando na verdade, muitas das vezes, elas estão erradas. E elas são incapazes de ceder e reconhecer que elas estão erradas. Sabe por quê? Porque o mundo maligno, ele trabalha para te derrubar. O mundo maligno, ele trabalha para te fazer sofrer. Mas o mundo maligno não é um mundo que está querendo te derrubar. É um mundo que existe, mas você optou por servir ao mundo maligno. Deus falou: eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. O grande problema de vocês é que vocês não aceitam, não têm humildade para aceitar a verdade, não têm humildade para saber que não conhece a Bíblia, não têm humildade para saber que não tem fé, e vocês vão para a religião e lá vocês ouvem que vocês são pessoas de fé, lá vocês ouvem que vocês são especiais, e vocês não sabem nada da Bíblia, vocês não obedecem a Deus, vocês não fazem nada para Deus, vocês não pregam o Evangelho, vocês não sabem nem defender a fé de vocês. Mas quando você vai para uma religião, o pastor, o padre, o pai de santo, seja lá o que for, ele diz que você é especial e você acredita. Quem aqui é menina? Quem aqui é rapaz que já teve a idade de ficar uma vida profana, de viver uma vida profana? Nós enganávamos as meninas dizendo sempre o seguinte: você é linda, você é especial. Todas elas acreditam nisso. E era verdade? Não. O objetivo do homem era buscar o sexo. Quando conseguiu o sexo, ele sumia da vida da pessoa. Não é assim que funciona? Eu falo isso pra você porque eu era assim. Eu era um bode usado pelo mal. Eu era uma pessoa que optava pelas coisas erradas. Eu optava por mentir, por enganar. E eu pagava o preço das minhas escolhas. Quando a gente mente pra alguém, a gente engana. Mas não pense você que você enganou alguém, que você está se dando bem. Porque aquele mal, ele fica dentro de você. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi criado para mentir. Ele foi criado para pregar a verdade. Ele foi criado para respeitar o próximo. Ele foi criado para ser verdadeiro. Mas o diabo, esse diabo criado pelo mundo, que é a representação do mal, ele nada mais é do que a sua escolha. Ele nada mais é do que a sua índole. Então pare de culpar o diabo por aquilo que você coloca na sua vida. Pare de colocar o diabo porque você é safado. Você que é imoral, é você que fica preso na internet, na imoralidade, vendo vídeos eróticos. É você que fica se masturbando. É você que fica pensando em sexo. É você que não respeita teu pai. É você que não respeita sua mãe. É você que não respeita sua esposa. É você que não respeita seu marido. É você que não respeita teu filho. É você que não tem amor à família. É você que não sabe organizar a sua vida. E aí você acha que você é especial. Aí você vai para uma igreja e você acha que você está certo porque está na igreja. Aí você olha para a tua vida está um inferno. Aí você não consegue entender, mas eu estou indo para a igreja. Eu estou buscando a Deus. Não está. Você está buscando a religião. Porque aquele que busca a Deus, a casa dele está em paz. Aquele que busca a Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. Aquele que busca a Deus, ele é humilde. Aqui tem Gente, eu fico lendo os comentários aqui do canal.
Eu fico impressionado de como tem pessoas idiotas no mundo. Eu sei que tem muita gente idiota no mundo, isso eu já sei. Mas é impressionante. Tem um homem aqui no canal que diz que vai matar o diabo com uma carabina. Então o diabo agora vai ser morto por uma carabina. É impressionante isso. Então a palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o indivíduo está querendo matar o diabo com uma carabina. Então depois de tudo que foi pregado aqui, eu te faço uma pergunta. Adianta pregar o evangelho para uma pessoa que pensa que pode matar o diabo com uma carabina? Primeiro que o mundo espiritual, ele usa armas espirituais. E essa arma é a fé, o amor, a santidade, a verdade e a justiça. A arma do homem de Deus é o caráter. É isso que faz o diabo se afastar. Porque o nosso caráter nos transforma a imagem e semelhança de Deus. Quando você decide ter caráter, você se torna a imagem e semelhança de Deus. Você lê a Bíblia e molda o seu caráter conforme a Bíblia. E conforme a fé, praticando aquilo que você lê. Então você vai transformando a sua mente continuamente, vai recebendo o Espírito Santo em oração pela fé. E você vai se tornando cada vez mais parecido com Deus. Como diz a palavra de Deus, vós sois deuses. Aí o indivíduo vem e quer matar o diabo com uma carabina. Querido, domine os seus desejos. A palavra de Deus fala, a ti vai o teu desejo, mas cabe a ti dominá-lo. As pessoas ficam querendo matar o diabo com carabina, mas são incapazes de reconhecer que são burros, ignorantes e não têm a menor noção do que estão falando. E é muito difícil pregar o evangelho por conta disso. A gente coloca músicas aqui de Exu Tiriri, Exu Caveira, e as pessoas ficam morrendo de medo. Elas têm medo do Exu Caveira, medo do Exu Tiriri, mas não têm medo da ignorância. E a ignorância, Oséias 4 ensina, sem entendimento, o povo caminha para a desgraça, e o meu povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, essa era a mensagem que Deus tinha para você. Felizmente, algumas pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão sendo modificadas, estão fazendo a obra de Deus, estão escrevendo nos comentários, irmão, essa palavra aqui está fortalecendo a minha fé. Outros estão com medo do diabo. Outros seguem na ignorância. Como, por exemplo, eu citei o rapaz aqui que quer matar o diabo com uma espingarda. Então, o que eu posso falar para um indivíduo que está aqui no canal ouvindo pregação todo dia e ainda assim quer matar o diabo com uma espingarda? O que eu posso falar para uma pessoa dessa? Tem que se internar na psiquiatria. Querido, não tem condições de vocês quererem questionar as coisas do canal, porque tudo que fazemos, fazemos pela fé, fazemos com grande entendimento, grande estudo. A minha vida toda é dedicada ao estudo do mundo espiritual. Desde criança eu estudo isso. Então eu não sou um cara que pegou uma Bíblia, botou debaixo do sovaco e quer abrir uma igreja. Eu sou um indivíduo que tem um chamado com o mundo espiritual. Um chamado para viver a fé. Um chamado para pregar a verdade. Um chamado para ser justo. Um chamado para moldar a minha alma suja, para transformar a minha alma e purificar a minha alma pelo sangue de Jesus. O meu chamado é esse. Mas eu não sei qual é o seu chamado. E eu tenho que respeitar o chamado de cada um. Lembre-se, alguns de vocês têm um chamado no fundo do inferno. Tome cuidado com a ira de Deus. Ela existe. E Deus, Ele tem muito mais ódio no coração do que você pensa. Sabe por quê? Porque esse ódio será descarregado em todo aquele que não quis obedecer o Senhor em espírito e em verdade. Isto é, em santidade, retidão e justiça. Tome cuidado com as suas escolhas. A sua ignorância vai te matar. A sua burrice vai te matar. A sua incredulidade vai te matar. O seu medo vai te matar. Os seus pecados vão te matar. Jesus disse, certamente morrereis em vossos pecados. Querido, tome cuidado. O salário do pecado sempre será a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Ouça as músicas do Exu Tiriri. Coloca, querido. Lança o seu medo fora. Se você não consegue assistir essas músicas e se sente atormentado com isso, é porque tem pecado na sua vida e o diabo está cobrando a tua alma. Tome cuidado, porque quando você menos esperar, grande será a desgraça sobre a tua vida. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve você entenderá o que está sendo ensinado.